Queremos saudar os amados irmãos na paz do Senhor. Estamos felizes por mais esta escola bíblica dominical da lição de número 4, né, irmãos? 26 de abril de 2020, que tem o título A Iluminação Espiritual do Crente. A gente vai falar da iluminação espiritual do crente. Nosso textuário nos diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios capítulo 1 e versículo 17. A nossa verdade prática nos diz assim: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. A nossa leitura bíblica em classe se encontra lá em Efésios capítulo 1, do versículo 15 ao 23. Os irmãos aí lê na sua Bíblia, na sua revista em casa aí. Vamos entrar, irmãos, na nossa introdução, já para o nosso vídeo não ficar muito extenso. Diz assim a nossa introdução: ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença, assim dividida: ação de graças, oração intercessora, confissão de louvor e exaltação. Nessa sentença somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de Deus. Então nossa lição vai falar da importância de nós ser agradecidos, ter gratidão a Deus, a importância da nossa oração intercessória, a importância do nosso louvor ao Senhor. Né, irmãos? Não esquecendo, né, irmãos, aquela passagem de briga bem famosa lá de Atos capítulo 16, lá, que fala Paulo e Silas na prisão. Ali tem um exemplo clássico ali de como nós temos que ser gratos, como nós temos que louvar a Deus independente das circunstâncias, do que estamos passando. É louvar ao Senhor. Ali Paulo e Silas nos dá uma lição, que devemos de louvar ao Senhor em todo o tempo. Vamos em frente, irmão. Diz assim: a esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Top 1. Ação de graças e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos, por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ter sido ensinado por Deus. Por isso ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem por meio do Espírito a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Então Paulo traz aqui para nós, irmãos, a importância da intercessão para os nossos irmãos. Como nós temos a importância de nós interceder, dar graças a Deus pelas essas vidas que foram salvas, mas interceder por elas, para que eles venham receber revelação da palavra do Senhor, que eles venham entender a palavra do Senhor, que eles venham receber do Espírito Santo a graça do Senhor para compreender a sua palavra e seguir firme na caminhada. Aí está, irmãos, a importância de nós estar sempre orando. Orai sem cessar, como diz aos Tessalônios, Paulo escrevendo aos Tessalônios. A importância de nós estar sempre orando, intercedendo pelas almas, para que venham ser salvas, para que venham estar firmes e constantes na obra do Senhor. Amém, irmãos? Vamos lá. A esperança da vocação.
Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Assim eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Porém podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Deus chamou pessoas no passado, ou seja, uma chamada que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. A chamada abrange serviço e santificação no presente, isto é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno. A participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. Então o tópico 2 vai falar o que, irmãos? Fala de passado, presente e futuro. Passado, ou seja, passado foi o Senhor que nos escolheu. É o Senhor que nos escolhe. Aquilo que o João escreve, não fosse vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. Presente, ele nos chamou, irmãos, para nós servir e santificar. Deus nos chamou para que nós venhamos servir. Assim como o Senhor veio e serviu, ele nos chamou para nós servir aos nossos irmãos, servir como exemplo e sempre andar em santificação. Assim como a palavra nos diz, seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E o futuro vamos estar com ele. Então esse segundo subtópico nos diz o que? Passado, presente e futuro. Futuro é que nós vamos estar com ele. Assim como o apóstolo Paulo fala em Romanos 12:12, alegrai-vos na esperança. Ou seja, estejamos sempre alegres de saber que o Senhor está nos chamando para uma grande morada. Se alegrar de saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. Se alegrar que depois de ter passado o tempo que nós peregrinar nessa terra, estaremos com ele, irmãos. Aleluia, louvado é o nome santo do Senhor. O tópico 3 diz assim: as riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança enfatiza que Deus deu aos seus eleitos. Já o termo riqueza refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoração de filhos e a bênção que serão desfrutados no porvir. Como, por exemplo, vemos a Deus, a Cristo e o adoramos. Sim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. E então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Então eu quero destacar aqui, irmãos, as riquezas. Que riquezas são essas, irmãos? As riquezas da glória do Senhor. Vai chegar o grande dia ao qual vamos sentar a bodas do Cordeiro. E eu quero ler com os irmãos, 2 aos Coríntios, capítulo de número 4, a partir do versículo 17. Vamos ler 2 versículos. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17 e 18 diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que não se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Hoje, quem sabe, não conseguimos enxergar, ou podemos até imaginar, mas aquilo que a gente enxerga hoje são temporais, mas aquilo que o Senhor tem guardado para nós vai ser eterno, irmãos. Então siga em frente, irmão.
Siga em frente, independente da tribulação, independente das circunstâncias. Siga em frente, olhando para o cabeça que é Cristo, que tu vai herdar as mansões celestiais. Jesus está te esperando, irmão. Não desista. Segue em frente, porque o Senhor está contigo e vai te dar forças, porque tu és servo e o Senhor capacita os seus servos. Amém, irmãos? Vamos em frente, irmãos. Diz assim no termo 2 ali, sobre a excelência, a grandeza e a força do poder divino. O poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. Assim diz lá em Salmos 62, de número 62, e versículo 11, diz assim: uma coisa disse a Deus, duas vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. Todo poder pertence a Deus. Ele tem o poder para fazer todas as coisas, irmãos. Ali, sobre a excelente grandeza do poder, do seu poder, o apóstolo orou para que os salvos pudessem entender sobre a excelente grandeza do poder de Deus. Perceba que a palavra sobre excelente é traduzida no grego, uperbalo, que na forma adjetiva significa extraordinário. Já a expressão seguinte, megetos, grandeza, objetiva enaltecer a magnitude do poder de Deus que a tudo sobrepuja. O termo dunamis, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos que requerem força fora de medida. Logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem, e que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. Aleluias! Então, meus amados irmãos, somente o Senhor tem o poder para fazer o impossível. Só o Senhor tem. Aleluia. Só o Senhor tem o poder para fazer o impossível. E Ele pode fazer todas as coisas conforme a sua vontade. Todos nós que conhecemos o nosso Deus sabem que é conforme a sua vontade. Mas Ele tem o poder para fazer. Tem o poder para fazer. Se Ele quiser, Ele faz. Se Ele não quiser, Ele não faz. Mas Ele tem o poder e faz todas as coisas. Basta nós estar na sua dependência, que Ele irá fazer todas as coisas. Porque Ele tem o poder, irmãos. Ele tem o poder. O homem querendo ou não, acreditando ou não, o Senhor tem o poder para fazer todas as coisas. Aleluias. E Ele tem o poder para quê, irmãos? Para transformar o homem. Porque Deus, como diz lá o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ao qual o profeta Isaías fala que os pensamentos nossos não são os pensamentos de Deus. Deus faz da forma que apraz a sua vontade, porque o poder é dele e ele não deve, e ele faz conforme apraz a sua vontade, irmãos. Aleluias, louvado é o nome do Senhor, porque ele é grande, irmãos, e transforma um humilde pecador num ganhador de almas, porque ele tem o poder. Querendo o homem acreditar ou não, ele tem o poder, irmãos. Só precisamos estar firme e constante na obra dele, que ele irá fazer. A força do poder divino, irmãos. A sentença, segundo a operação
na força do seu poder. O apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos concordes entre si. Primeiro, a palavra operação, que é a tradução de energeia, e também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade. Segundo, a expressão força vem do termo kreitos, que traz a ideia de intensidade. E finalmente, ischios, que indica o poder inerente de Deus. A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus que, inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder: a ressurreição de Cristo, a sua ascensão à direita de Deus nos céus, sua elevação acima de todo o domínio. Aleluia. Então, irmãos, Deus opera conforme a nossa fé. Todos nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. Se o homem não tiver fé, não adianta. O Senhor não opera. Jesus até fez uma analogia, vamos dizer assim, que se tu tiver fé como um grão, um exemplo Jesus deu, se tiver fé como um grão de mostarda, dirá a esse monte, passa daqui para colar, e será feito. O Senhor colocou assim: se tu tiver fé, mesmo que seja uma fé pequena, mas que se essa fé estiver firmado, acreditando no poder de Deus, vai ser realizado. O Senhor vai operar, mas precisa ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque Hebreus fala ali que a fé é o firme fundamento das coisas. É o firme fundamento. Se não tiver fé, não adianta, meu irmão. Você precisa acreditar no Senhor. Você precisa colocar a sua confiança, ver que o Senhor pode fazer, olhar que o Senhor, na sua história, o que Ele fez e vai continuar fazendo se nós ter fé. Só temos que acreditar nele, porque Ele irá fazer grandes coisas na nossa vida, mas precisamos ter fé, porque Ele só opera em favor dos que creem. Tem que crer, irmãos, crer que o Senhor irá fazer. Tópico 3. Cristo, nosso exemplo de exaltação. Nesse ponto veremos 3 aspectos de exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus disponível também para os crentes. Gostaria de ler João 13. João capítulo 13. Vamos ler rapidamente aqui, irmãos. João 13. João 13:15 diz assim: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então o Senhor diz: eu dei o exemplo, vocês têm que fazer também, porque Ele deu o exemplo. Então vamos aqui, irmão, diz assim: Cristo, as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo ressuscitando dos mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo será disponível também aos salvos. Deste modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Eu gostaria de ler mais um versículo, irmãos, para a nossa reflexão, irmãos, aos Tessalonicenses, né, irmãos? Capítulo número 4.
E versículo 16 diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Estaremos sempre com o Senhor. É a promessa do Senhor. Se nós continuar firme, que quando o Senhor vier nos chamar, nós estaremos sempre com Ele. Vier nos chamar, porque Ele já preparou lugar para nós. Basta nós estar firme no caminho, firme esperando a sua grande vinda. E se nós dormir, acordaremos com Ele. Aleluias! Louvado é o nome santo do Senhor. Cristo elevado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, pondo a sua direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Esse triunfo também está assegurado aos salvos e endossa nossa participação da vida celestial. Conforme indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são as obras do poder do Pai. São as obras do poder do Pai. Então, aleluias, o Senhor faz conforme a sua obra. Eu gostaria de ler com os irmãos 1 Coríntios, capítulo número 15. Mais um versículo para nós refletir, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 15. Aleluias. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 55 ao 58. 55 diz assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluias. Então, irmãos, ficar firme e inconstantes, sabendo que a obra que estamos fazendo, aleluia, nos vai levar para o céu, se nós ficar firme, servindo com alegria, crendo que Ele pode fazer todas as coisas nas nossas vidas. Aleluia. Firmes e constantes, sempre firmes, irmãos, não desfaleçando, não desacreditando do que o Senhor pode fazer, mas sempre seguindo em frente, porque o Senhor irá fazer todas as coisas na nossa vida. Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo o principado e o poder e potestade e domínio e todo o nome que se nomeia. Significa que ele foi exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal, e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo o cabeça da igreja. Segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Aí, irmãos, entendemos o porquê dos ataques do inimigo contra os princípios da palavra do Senhor. Porque nenhum poder tem força contra a igreja do Senhor. Aí entendemos por que o inimigo se levanta para contrariar os princípios da palavra do Senhor. Porque tenta criar leis lá que são contrárias à palavra do Senhor. Para que o homem venha, se desviar da palavra, da verdade. Por que o inimigo está fazendo isso? Para que os homens venham se desviar
da verdade que é a palavra do Senhor. Porque contra a igreja o inimigo não tem poder. Porque Jesus deixou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja dele. E não prevaleceu e nunca vai prevalecer, porque o Senhor, porque a igreja de Cristo, que está firmado no Senhor, não vai cair, porque o Senhor sustenta com a destra da sua justiça. Então, irmãos, venhamos prevalecer firmes e constante na obra do Senhor. Que venhamos, irmãos, estar firmes na sua palavra, olhando para Cristo, pedindo a orientação, a revelação do Senhor, e o Senhor estará nos direcionando, nos guiando, nos fortalecendo, se nós continuar firme, orando, buscando a sua presença. Amém, irmãos? E a nossa conclusão da nossa lição de hoje nos fala assim: embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia, aleluia. Então, irmãos, continuemos adorando, continuemos exaltando o Senhor, crendo que Ele é poderoso, que Ele é poder, Ele tem poder para fazer, crendo que Ele vai fazer grandes coisas até a sua grande vinda. Então, irmãos, ficamos firmes, como diz a nossa conclusão, continuemos firmes adorando a Deus, independente das circunstâncias, independente do problema, a dificuldade, do que vier, irmãos. Continuemos adorando ao Senhor, glorificando a Ele, adorando a Ele, porque Ele é fiel e vai nos abençoar. Fiquemos firmes, irmãos, adorando a Ele. Que Deus abençoe a vida dos irmãos aí, na paz do Senhor. Que tenham um ótimo domingo, na paz do Senhor. Amém, irmãos?